Fala galera, sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor. Eu sou Bruno Oliveira. Hoje é dia 10 de maio de 2025, sabadão, dia de Pitaco Live Show. E vamos falar sobre movimentações de mercado do Fluminense, Mundial chegando, janela de transferências também. Então, daqui para frente, vamos ter muita coisa para falar sobre isso, beleza? Então, fica com a gente até o final do vídeo e vamos nessa. Voltamos em definitivo para falar sobre Fluminense. Antes de começar, pedir para os amigos deixarem o like, se inscreverem no canal, ativar as notificações e siga também a gente nas redes sociais. Está aqui, ó, @Pitaco_Tricolor. Estamos no X e no Instagram, beleza? Vamos começar falando sobre o alvo para a camisa 9 do Fluminense, né? Para quem assiste o Pitaco aqui, quem é espectador nosso, vai lembrar que isso não é uma novidade, né? Estamos falando de Carlos Vinícius, centroavante de 30 anos do Fulham da Inglaterra. Então, quero trazer algumas informações para vocês aqui, né? Nós falamos em março sobre o interesse do Fluminense nesse jogador, né? O Fluminense estava ali estudando fazer uma proposta, mas ainda o contrato dele ainda faltava alguns meses para se encerrar. Então, naquele momento, ficou em stand-by. E agora, faltando aí pouco mais de um mês, né, para o encerramento do contrato dele, Fluminense pode ser que comece a intensificar negociações com o Carlos Vinícius, tá? É um jogador que está escanteado lá no Fulham, né? Na frente dele tem dois outros centroavantes. Lá tem o Rodrigo Muniz, ex-Flamengo, tem o Raul Jiménez, mexicano. Esse jogador, por sinal que gosto muito do Jiménez, um jogador muito bom, muito interessante, já na sua fase final de carreira também, né? E a gente tem contado para vocês, né? Sempre atualizado aqui no domingo, inclusive a gente falou sobre o Carlos Vinícius, que seria o alvo do Fluminense para a camisa 9, e eu ainda falei sobre outro nome, mas aí não é uma informação, é um achismo, que o Fluminense vai voltar no Alex Arce da LDU, né? Eu acredito que sejam os dois nomes fortes aí para a contratação do Fluminense na sequência do ano, né? Ele encaixaria naquela lacuna de um jogador alto, um jogador que faz pivô, um jogador forte, né? 1,90, mesmo com essa altura não sendo tão bom na bola aérea, um jogador que joga mais por baixo, usando a sua força, fazendo parede, né? E a gente buscou informações, mais uma vez, sobre o Carlos Vinícius, sobre os nossos parceiros, nossas fontes aqui, que nos trazem novidades e nos passaram que realmente o Fluminense continua interessado no Carlos Vinícius, que deve ser um nome a ser tentado para a sequência do ano. Por que eu estou falando sobre o Carlos Vinícius de novo? Porque o meu amigo Thiago Ferreira, lá da Hora do Flu, trouxe essa informação ontem, né? Falou sobre o interesse do Fluminense do Carlos Vinícius. Então, indo de acordo com o que a gente falou, né, cara? Indo ao encontro do que a gente falou sobre a possível contratação do Carlos Vinícius. Então, uma outra informação que eu acho que é interessante é que o Fluminense já sabe os valores que devem ser pedidos por Carlos Vinícius para vir para o Brasil. O Fluminense provavelmente não vai ser o único clube, tá? O São Paulo já tinha demonstrado interesse, o Palmeiras já tinha demonstrado interesse. Agora o Palmeiras está fora, né? Por causa já contratou o Vitor Roque, então não vai ter nada com o Palmeiras agora, mas o São Paulo, por exemplo, poderia ainda ser um destino do Carlos Vinícius, estão sem Caleri e só tem o André Silva para essa posição de 9. Então, o Atlético Mineiro já tinha demonstrado interesse nele também, jogador que surgiu, ele é da base do Palmeiras, e começou, inclusive, como zagueiro, e aí na base do Palmeiras foi puxado para centroavante, jogou em times pequenos do Brasil, como o Caldense, né? Jogou acho que em Goiás também, e aí depois foi seguir a sua vida no exterior.
passando aí por PSV, por Benfica, por Mônaco, até chegar Rio Ave, até chegar no Fulham, né? Então, o melhor momento da carreira do Carlos Vinícius foi no Benfica, onde ele conseguiu ser artilheiro e campeão português, né? Então, é um jogador que já mostrou lá atrás que sabe fazer gol. Só que o problema é que, olhando para o agora, os números do Carlos Vinícius são muito ruins, né? Esse ano, por exemplo, ele tem 3 jogos só, não tem gol, tem bastante tempo aí que não mete um gol, né? Como eu falei, é um jogador de 30 anos, então ele é assessorado, tá? É sempre importante dizer isso, porque sempre pergunta, quem é o empresário dele? É uma empresa chamada FK Assessoria, é uma empresa pequena de um ex-jogador de futebol, não tem grande destaque, né? Então não é daquelas que a gente está acostumado, né? Então, como eu falei, é um jogador que passou aí por Galatasaray na Turquia, sempre variando, com muito empréstimo, né, cara? Benfica, PSV, jogou no Tottenham também, no Napoli, jogou em grandes times, só que sem ter grandes destaques, né? Como eu falei, eu acho que o maior destaque dele foi no Benfica, beleza? Eu falei sobre os valores, né? Que o Fluminense já sabe os valores para contratar ele, que vai girar na casa de R$ 1 milhão por mês de salário. Então, o jogador que fica sem contrato dia 30 de junho viria de graça, pagando luvas, né? Nunca é de graça. Então, eu quero saber dos amigos o que vocês acham sobre a possível contratação do Carlos Vinícius para ser nosso camisa 9. Não conhece? Faz uma busca lá, né? É sempre interessante a gente ficar de olho em jogadores que o Fluminense tem interesse. Então, essa é a informação. Se você acompanha o Pitaco, você já sabe disso. Trouxemos em primeira mão mais uma, né, notícia exclusiva do Pitaco lá atrás. E agora a gente acompanhando essa novela aí ainda. Beleza? Ainda trazendo sobre o Thiagão, né, lá da Hora do Flu, ele trouxe uma outra notícia ontem sobre o interesse do Fluminense no Ilharão, ex-Flamengo, ex-Botafogo, ex-Corinthians, que está atualmente no Panathinaikos, jogador que joga ali de primeiro volante, né, uma posição hoje que, de certa forma, é uma carência do Fluminense, principalmente após a lesão do Otávio. Então, a gente hoje tem apenas o Bernal, da posição de 5, né? O Martinelli quebra um galho ali de vez em quando. E o Thiago traz que o Ilharão é um pedido do Renato Gaúcho, né? E ele se encontra na mesma situação do Carlos Vinícius, tem um contrato terminando também agora no meio do ano, vai ficar livre no mercado e vai ser mais um jogador aí a ser disputado por clubes no Brasil. O nome do Ilharão já pipoca em alguns clubes de vez em quando. Então, segundo o Thiago, o Ilharão foi um pedido do Renato para a gestão do Fluminense, a contratação do Ilharão. Então, vamos mais uma também para a gente ficar de olho. Eu até procurei saber, fui tentar apurar sobre o nome do Ilharão e não tive confirmação, tá? Então, não tive confirmações. A minha fonte passou que não está sabendo de nada do Ilharão, mas estou passando aqui a notícia que trouxe o Thiagão junto com as apurações feitas por ele, né? Então, deixa nos comentários aí o que vocês acham sobre essa dupla, né? Essa possível dupla, se seria um bom nome, bons nomes para vir para o Fluminense, né? Lembrando que agora, meus amigos, como eu falei, cada dia vai surgir um nomezinho aí. E sempre quando for algo que a gente saiba que possa ganhar um pouco mais de corpo, a gente vai trazer aqui para vocês, beleza? Ó, vou deixar um recado aqui. Hoje à noite teremos Pitaco Live Show, 21 horas. Teremos a nossa live normal, só que a gente vai dedicar um momento da nossa live para falar sobre o balanço do Fluminense, né? O que foi 2024 do Fluminense e como o Fluminense anda das suas pernas financeiramente. Então é isso, galera. Fiquem bem, saudações tricolores e até mais tarde, 21 horas, fica com a gente aí. Valeu? Grande abraço.